Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Joseilton, professor de filosofia. Eu estou aqui para mais uma aula. O tema da aula de hoje é metafísica moderna. Bem pessoal, nesse momento já estamos no século XVII e o mundo já não é mais o mesmo. A filosofia distanciou-se um pouco mais da religião, mas não totalmente, pois algumas investigações ainda se mantiveram de certa forma ligadas à religião. E na metafísica podemos perceber isso em seus objetos de investigação. Considerava então, ainda na metafísica, 3 tipos de substâncias em suas investigações. A primeira é a substância infinita, atribuída, portanto, a Deus, a causa das demais substâncias. A segunda é a substância pensante, que era a alma humana, o intelecto, a causa dos pensamentos e das ações dos seres humanos. E por último, a substância extensa, que é o mundo ou a natureza, a causa dos corpos existentes. Em relação a essas substâncias, o termo causa passou a significar apenas a ação que gera um efeito ou uma finalidade de algo, ou seja, manteve somente os significados aristotélicos de causa eficiente e de causa final. É nesse contexto que surge René Descartes, considerado um dos maiores representantes da metafísica ou ontologia moderna. Afinal, aspectos fundamentais de seu pensamento, como o questionamento das impressões dos sentidos, a dúvida metódica e a busca de certezas estritamente racionais, contribuíram para transformar a investigação da possibilidade de alcançar o conhecimento verdadeiro em uma questão central para essa área da metafísica. Tempos depois, no século XVIII, David Hume abalaria definitivamente as bases da metafísica, afirmando que ela não passava de um palavrório fantástico sobre ideias que não correspondiam a objetos da experiência. Porém, segundo Hume, a crença na causalidade como uma lei da natureza era um equívoco, decorrente do mero hábito de julgar sequências de acontecimentos como se fosse cadeias de causas e efeitos. Sob influência do pensamento de Hume, o filósofo alemão Immanuel Kant mudou radicalmente a perspectiva da análise filosófica da realidade. Antes de definir a realidade, ele julgou necessário avaliar o modo humano de conhecê-la. Esse procedimento filosófico ficou conhecido como Segunda Revolução Copernicana. Por meio dela, Kant concluiu que os dados recebidos da experiência eram moldados no ato de conhecê-los. Assim, dividiu a realidade em nômeno, ou coisa em si, e fenômeno, ou coisa como se apresenta ao sujeito. Para Kant, uma coisa é como a coisa é, e outra coisa é como ela se apresenta a quem a observa. Kant demonstrou que somente os fenômenos poderiam ser conhecidos, e não a coisa em si. Segundo ele, podemos conhecer conforme percebemos, segundo estamos vendo, e não como a coisa é de fato. Eis aqui o limite da razão. As formas puras da sensibilidade eram o espaço e o tempo, segundo os quais todos os objetos seriam percebidos. Isso significa dizer que os seres humanos perceberiam os objetos sempre de acordo com as propriedades espaciais, temporais, tais como dimensões, cores, simultaneidade e sucessão. Por exemplo, se o mesmo objeto fosse examinado por pessoas distintas em tempos e lugares diferentes, cada uma dessas pessoas perceberia o mesmo objeto de uma forma distinta. Logo, do ponto de vista kantiano, ao tomar, por exemplo, um gato, a razão não alcançaria o gato em si. Ela alcançaria diferentes combinações de quantidade, qualidade, forma de relacionar, características possíveis ou necessárias. Afinal, esses e outros objetos do conhecimento seriam percebidos e organizados sempre de acordo com aquelas categorias e estruturas da capacidade de conhecer. Bem, se a coisa em si é inacessível à mente humana, por isso não pode ser estudado pela metafísica, então qual é o papel da metafísica para o conhecimento humano? Segundo Kant, o papel da metafísica era refletir sobre as estruturas da razão.
era uma busca do conhecimento sobre um modo de conhecer. Bem, pessoal, por hoje é só. Grande abraço a todos e até mais!